Saúde, força e fé. Hoje nós temos a honra de estar com uma pessoa literalmente iluminada, desta vez iluminada por Deus. Estamos com o pastor Alex, que ele é responsável por um trabalho muito bonito no sertão brasileiro, mais especificamente no Nordeste. Não é a Missão Impossível. O nome desse projeto é Missão Além das Possibilidades. É quase uma missão impossível. E ele é o ator que está sendo usado por Deus nessa comunidade para fazer a diferença. Então, mais uma vez, pastor Alex, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra ter você no CEO TV Podcast. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do nosso projeto, de tudo aquilo que Deus tem feito e que o Senhor ainda continuará fazendo ali no nosso sertão. Para mim é uma honra muito grande, né? E a gente está do sertão aqui e foi tudo preparado por Deus, né? Que não foi nada programado. E Deus preparou essa oportunidade da gente se conhecer e estar compartilhando. E daqui a pouco eu estou retornando para o Nordeste, mas eu vejo que essa oportunidade é uma oportunidade que Ele preparou para nós. Antes do podcast aqui, a gente já fez esse ensaio aqui, mas eu vou novamente te abençoar com o Salmo 23, para que quem esteja nos assistindo também tenha essa palavra de fé plantada no coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia pelas veredas da vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É isso aí, que palavra maravilhosa para iniciarmos esse podcast. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então é interessante que quando Davi fala a respeito desse texto, ele fala sobre o relacionamento, né? Se eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu terei Ele como meu supridor de todas as coisas. Então, nada melhor do que iniciar aí esse momento tão especial e dizer para você que está nos assistindo também, o Senhor é meu pastor. Então, isso fala muito sobre relacionamento. Se você tem um relacionamento com Deus, existem promessas dentro desses salmos que elas estão contidas para mim e para você. Mas tudo depende do nosso relacionamento. Se eu tenho um relacionamento com Deus, Ele vai ser o meu supridor, Ele vai ser o meu protetor, porque o texto que o Rodrigo leu disse que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então isso significa proteção. Se eu tenho um relacionamento com Ele, eu tenho Ele como meu pastor, como pai, como Senhor. Por causa do meu relacionamento, eu tenho a proteção dEle sobre a minha vida. Que Deus proteja a vida de cada um de vocês. E agora eu quero agradecer aqui o presente do ministério. Me trouxe aqui um mel verdadeiro aqui do sertão. E eu queria que agora, antes de começar o podcast, ele falasse aqui dessa maravilha, desse presente aqui, desse mel aqui, para que vocês também se estimulem e comprem esse mel para ajudar essa missão tão importante. Pronto, Rodrigo, muito bom. Nós produzimos mel, né, através da nossa... Nós temos uma base missionária, né, para quem está assistindo o nosso podcast aí. Nós temos uma base missionária no sertão, ela fica na Serra do Inácio, divisa com Pernambuco e Piauí. E lá, gente, nós produzimos mel, né? Temos algumas caixas de abelha onde produzimos mel, e esse mel a gente faz a colheita. Tem época que quando chove bem, até 4, 5 vezes no ano nós fazemos a colheita, né? E esse mel a gente vasa ele justamente para ajudar as despesas que temos em nossa base, que nós temos várias despesas como alimentação, construção de casas, água, ajudamos as pessoas também com cestas básicas, com água. Então, tudo isso, tudo que entra ali, a gente procura compartilhar com aquilo que precisa através da nossa base. Pastor, antes da gente entrar no seu ministério, Alex, eu queria ouvir um pouco, já que a gente falou de um salmo de Davi, a gente falou esse versículo esse texto bíblico que casou tanto com o teu ministério, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada. E eu queria entender como foi o teu processo de conversão. Como foi que Deus te tirou, como tirou Davi?
atrás das manadas e como foi o teu chamado de Deus para que você pudesse entender esse ministério e estar na posição que Deus queria te colocar. Rodrigo, eu me converti com 15 anos de idade. Na época, na realidade, somos em 11 irmãos, né? O Senhor me chamou muito cedo, eu entendi o propósito dele e abandonei tudo e fui servir a Cristo. E interessante que sempre ardeu no meu coração algo com respeito ao próximo, né? Mas 2007 ele foi um divisor de água na minha vida quando o Senhor falou comigo. A gente estava num evento muito grande lá em Monte Sião, em Minas Gerais, quando o Senhor usa alguém para falar comigo que não tinha me escolhido para estar no meio daquela multidão. A gente estava numa multidão e vários pastores da época da mídia evangélica ministrando, e eu tinha muito desejo de também ser igual a eles, ministrar em grandes congressos, e de repente Deus usa alguém e falou assim: eu não te escolhi para estar no meio dessa multidão, eu te escolhi para que tu vá por campos, montes e vales buscar alma para o meu reino, e eu tenho uma grande obra de missão na sua vida. Então foi a primeira palavra que ele me falou comigo em 2007. E quando foi em 2009, a gente eu já havia se convertido. Pra você ter ideia, me converti em 97 e ainda passei esse período servindo na igreja. E quando foi em 2007, Deus fala comigo, né, a respeito do chamado que ele tinha para minha vida. Só que, entanto, quando foi no começo que ele me deu a primeira palavra, então assim, isso me assustou muito, porque eu não era o que eu queria, né? E aí eu vou aprender uma lição, que a Bíblia diz assim: os seus caminhos não são os meus caminhos, nem os seus pensamentos são os meus pensamentos. Lá no livro de Isaías fala: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, diz o Senhor. Então eu aprendo uma coisa, que a gente faz plano, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. Provérbios fala sobre isso também, né? E é interessante que no momento que eu recebi aquela palavra do Senhor, eu não quis aceitar, porque eu queria do meu jeito, né? E aí, mas aquela palavra ficou durante os 4 meses remoendo dentro de mim, sobre o chamado. Foi quando eu conheci um missionário. Ele me deu eu estava numa conferência em Minas Gerais, na cidade de Formiga. Ele me deu um DVDzinho de algumas imagens que ele tinha gravado lá no sertão do Piauí. Aí ele me conta a história de uma menina que tinha um sonho de ganhar um toca-CD a pilha, porque não tinha energia na casa dela. E aí Deus colocou no meu coração de realizar o sonho dela. E foi a forma que ele me levou para o sertão, por causa de uma menina que havia se convertido com 11 anos, morando numa casa sem energia, e o sonho dela era ganhar um toca-CD. Eu me lembro que ele me contou que na época ela estava juntando moedas de 5 e 10 centavos para comprar um CDzinho pirata, que era mais baratinho, para poder ensaiar para ir para o culto. E eu falei: não, vou realizar o sonho dessa menina. E foi através disso que a gente chegou lá e iniciamos o projeto em 2010. Para você ter ideia. Mas como foi que você teve essa primeira contato? Você é aqui de São Paulo, né? Sim. Você me falou, de São Paulo. E aí você fez essa primeira viagem aí para o Nordeste. Qual foi o impacto que você viu lá numa realidade totalmente difusa para o que se tem aqui em São Paulo? Porque aqui em São Paulo, por mais que você diga assim, eu nasci no interior de São Paulo, mas o interior de São Paulo é super desenvolvido, tem Sim. estradas, tem casa, tem saneamento básico, tem uma pavimentação, e a realidade que você viu lá no Nordeste vai muito parecida com a realidade que a gente vê nos filmes até da África. Exato. Então é um Brasil que o Brasil não conhece, não é? Quem nunca fez um trabalho desse de missões, há casas que tem minutos ou horas entre uma casa e outra, né? Exato. E eu queria que você me contasse aqui como foi esse impacto social quando você pisou lá naquela terra de barro pela primeira vez, o que você viu, e depois o que é que Deus foi falando para você ali, o Espírito Santo, quando você chegou naquela realidade que é totalmente diferente para quem nasceu em São Paulo como você. Rodrigo, assim, foram várias experiências, né, que eu tive. Primeiro, quando eu saí daqui, para você ter ideia, a gente iniciou o projeto. Eu vou começar no início para você entender que em 2009
a gente iniciamos o projeto, fizemos algumas arrecadações e a gente não conseguia chegar lá porque é muito longe de São Pedro, lá 2.550 quilômetros, para você ter ideia. E a gente não tinha condições de pagar o diesel para ninguém levar lá. E aí foi quando Deus me deu o primeiro nome, para você ter ideia, Missões Além das Possibilidades. O que acontece? A gente tinha arrecadado a cerca de 4 toneladas de alimento, 1.700 litros de leite e toneladas de roupa para levar. E a gente não tinha um caminhão e nem condições de pagar frete, porque eu trabalhava na área de construção civil de pedreiro, eu parei meu trabalho para poder buscar, fazer as doações, né? E quando a gente conseguiu... Em 2009 a gente não conseguiu, o propósito era fazer dezembro, Natal de 2009. Não conseguimos, virou o ano. E quando virou o ano, as coisas estavam todas lá guardadas e eu estava desesperado para a gente conseguir chegar até o sertão, justamente para levar o rádio para a menina e levar as doações que a gente tinha conseguido. Foi quando eu saí na rua e fui resolver um negócio, eu estava de moto e de repente eu encontrei uma senhorinha andando na rua e eu falei para ela assim, uma senhora de muita oração, falei assim, mãe, ora para mim, para Deus preparar as condições para mim chegar com os alimentos lá no sertão. Então ela virou e falou para mim assim, pastor Alexandro, missões é além das possibilidades, meu filho. E quando ela falou aquilo que missões era além das possibilidades, o Senhor falou para mim assim, o seu projeto vai chamar Missões Além das Possibilidades. Você não tem condições, mas eu sou o dono do ouro e da prata. Vou levantar pessoas no Brasil e fora do Brasil para te apoiar. E essa obra que eu tenho colocado em suas mãos. E depois disso, olha só isso, Rodrigo, depois disso, cara, coisa de uma semaninha depois, eu encontro essa mesma irmã. Ela estava na rua, um sol muito quente, me lembro até hoje, ela estava puxando um carrinho cheio de latinha. Aí eu perguntei para ela, parei, a moto falou assim, mãe, o que a senhora está fazendo? Ela falou assim, pastor Alexandro, eu estava orando para Deus preparar, me dar condições financeiras para te ajudar, e aí Deus colocou no meu coração para mim ajuntar R$10, então eu estou ajuntando latinha para vender, para poder ofertar, para você comprar o diesel, para você ir para o sertão. Meu amigo, aquilo me arrebentou, me quebrou no meio. Fui embora chorando para casa, porque eu vi Deus nas coisas que a gente nem imagina. Então, assim, você já viu aquele ditado que as pessoas falam assim, o que menos tem é o que mais dá? E realmente, eu comecei a viver essa experiência. E aí, ela deu os R$10, né, para ajudar. E nesse meio tempo, Deus preparou, cara, uma pessoa, a gente estava num culto, e eu pedi uma oração. Falei, irmãos, vamos orar para Deus preparar condições para mim chegar no sertão. E eu chorando, ali orando, assim, muita força, com muita fé, uma pessoa veio e bateu no meu ombro. Falou assim, quanto você precisa para ir, pastor? No meio da oração, ele cortou a oração e falou no meu ouvido. Falei, eu preciso de tanto. Ele falou, então você vai, porque Deus falou para mim pagar o dízimo para você. Aí desabei em choro. E aí a gente conseguiu fazer a primeira viagem para o sertão. Eu saí de São Pedro, 23 de janeiro de 2010. Dentro de um micro-ônibus, a gente tirou os bancos. E o micro-ônibus só foi para levar a gente. De lá ele foi para outro canto. E eles me colocaram, eu fui em cima das doações, de cesta básica, de roupa, deitado em cima daqui lá pro sertão. E eu me lembro que eu estava sem condições financeiras para poder comer na estrada. Como eu falei, eu trabalhava como empreiteiro na época, parei tudo. E eu me lembro que, para você ter ideia, Deus começou a usar as pessoas na rua, na hora da saída. Para onde você vai? Eu falei, eu tô indo pro sertão. Aí uma me deu 20, outro me deu 50 e tal. Eu consegui sair com R$240, mas sem passagem de volta. Subi em cima do ônibus e fomos pro sertão. Aí chegamos na cidade paulistana, no sertão do Piauí. Chegamos lá, descarregamos e fomos fazer as primeiras visitas. Aí fui conhecer a menina que o sonho dela era ganhar um toca-CD. Aí fui lá realizar o sonho dela, ela chorou muito, entregamos o rádio. E é interessante que após a gente visitar essa casa, a gente foi visitar uma outra casa. E aí eu comecei a ver você falou sobre a desigualdade. Cara, não dá para você acreditar quando você vê uma pessoa, né, um Brasil tão rico, né, tão desenvolvido que é para nós aqui, e você chegar lá e ver uma pessoa passando, né, praticamente fome, necessidade mesmo extrema. Eu chego numa casa e uma senhora, a gente bate palma, eu tô com uma cesta básica no ombro e sai uma senhorinha.
Eu lembro que tem um degrau, ela colocou as duas mãos no degrau e ela começa a olhar para mim e chorar. Daí ela falou assim, filho, hoje eu levantei às 7 horas da manhã e eu abri meu armário, não tinha uma colher de açúcar, nem um café, nem um arroz e o feijão para colocar no fogo. Mas eu dobrei os meus joelhos e orei ao Deus dos céus para que enviasse alguém, um anjo, para trazer comida para mim. São 3 horas da tarde e Deus trouxe de São Paulo para trazer comida para mim aqui. Nós não sabíamos que ela estava passando necessidade e a gente foi visitando aleatoriamente. E quando ela falou sobre aquilo, né, que tinha orado ao Deus dos céus e que tinha pedido a Deus que enviasse alguém para levar alimento para ela, e quando o Senhor nos levou lá, o Senhor falou muito forte no meu coração, ele falou assim, você é a resposta da oração dela. Então, você pode ser a resposta da oração de alguém, né? E é interessante que a gente encontra muitas situações, né? Pessoas passando como a nossa realidade lá, dificuldade com alimento, com água, com roupa, com moradia, mas também existe muitas pessoas que estão passando por dificuldades, né, psicológica, sentimental, são tantas coisas que passam na cabeça do ser humano, às vezes a pessoa tem condições financeiras de se manter, mas só Deus sabe como está a alma dela, e às vezes nós podemos ser resposta da vida dela, talvez hoje aqui nós estamos sendo resposta da vida de alguém, talvez alguém que possa assistir e tá aí, perdeu os seus sonhos, perdeu, né, até mesmo a vontade de sobreviver, de viver, porque as decepções foram tão grandes. Mas saiba de uma coisa, Deus está olhando para você. Como Deus ouviu a oração daquela mulher, enviou a gente lá para socorrer ela, Deus está nos enviando aqui hoje para socorrer alguém também que talvez esteja nos assistindo ou vai nos assistir, Rodrigo. Tenho certeza disso, cara. Então, nesse processo de chegada lá, você chegou lá, e a princípio você foi com um esteio de alguma igreja, com a bandeira de alguma igreja, ou que você fez um seminário, qual foi o seminário que você fez, e que igreja estaria, digamos, te suportando? Rodrigo, na realidade, primeiro eu recebi o chamado de Deus, né? Na realidade, quando iniciamos o projeto, a própria igreja onde a gente congregava, então assim, eles não apoiavam muito pela questão de você sair daqui e fazer lá fora. Então a gente foi muito questionado, mas por que fazer lá, né? Só que, cara, o chamado, o que ardeu muito mais no coração, né, foi a questão do chamado para aquele local. Então assim, foi muito difícil porque muitas pessoas não entenderam, outros, graças a Deus, muita gente apoiou, mas assim, o próprio pastor local da gente na época, nós não tivemos aquele apoio nem financeiro, porque você tem ideia, como eu te falei, a gente saiu daqui sem condições financeiras, a gente foi mesmo com cara e coragem, confiando em Deus, né? Recebemos, claro, que apoio de algumas pessoas que acreditavam, e nós iniciamos o projeto praticamente sem apoio da igreja local, né? A gente foi, claro que o pastor orou pela gente, vai com Deus, tal, né? Deus te abençoe, amém. Esse foi o suporte que a gente recebeu, mas confiando dentro do chamado que Deus tinha pra gente. Dentro desse chamado, você fez seminário ou... Não, Rodrigo, não fiz seminário, né? Pastor pela graça e pela fé e pela obra. Exato, claro que a gente fez, eu fiz, na verdade, um curso médio de teologia e tal, mas na igreja local. Mas a questão do chamado mesmo, a questão missionária mesmo, nasceu a partir daquele momento que Deus falou comigo, né? E eu comecei a praticar. Então, quando eu fui para o campo, e aí eu comecei a ter as experiências lá, o impacto, aquilo... Quando eu pisei no sertão, que eu vi uma realidade, eu vi assim que... missões, ela vai muito mais do que além de 4 paredes. Então, assim, ela não fica só centralizada dentro de uma igreja, de uma placa. Na verdade, missões, ela vai, ela abraça almas, abraçam vidas. Então, assim, missões não se faz com uma placa de igreja, mas várias igrejas, né? Vários líderes, vários pastores, olhando pela mesma causa, que é o quê? A causa do ser humano, levar dignidade para quem não tem. Então, foi acontecendo tudo muito natural, né? E a gente entendendo o propósito de Deus, que a prioridade de Deus são vidas. E
recebi muita coisa da parte de Deus no decorrer, né, desses 15 anos, e Deus começou a direcionar a gente no ponto de largar tudo e ir embora morar pro sertão. Então, assim, foram processos. Claro que tudo teve um processo, né? E dentro desse processo, Deus foi trabalhando, preparando o nosso psicológico, porque são vários fatores. Você largar São Paulo para viver no local onde não tem água, o lugar que a gente mora lá, não tem água, entendeu? Não tem estrutura, é 60 quilômetros da cidade mais próxima. Então, assim, é tudo muito longe. E todos esses desafios, cara, se não for a direção de Deus, você não suporta. Então, assim, o chamado vai muito mais além do que a gente pensa. E a questão de família. Você constituiu família lá ou levou daqui a família? Lá. Eu casei lá em 2018, né? Conheci minha esposa. Me casei lá. Piauí. Não é pernambucana, porque a gente está bem no divisa do Pernambuco com Piauí, né? A Serra, ela faz divisa com os dois estados. Aí conheci ela lá, a gente casou em 2018. Hoje a gente tem uma filhinha de 2 anos, né? Que é uma bênção da parte de Deus. E estamos lá, ela está lá hoje, eu estou aqui fazendo essa viagem, né? Onde a gente passa em vários lugares, falando do projeto, enquanto ela está lá cuidando junto com os outros missionários. Então o trabalho não para. Hoje, eu te falei, tem um grupo de crianças que moram com a gente, alimentação diária, reforço, estão lá realizando. E nesse momento, você plantou uma igreja, então, e criou uma denominação, criou as paredes, vamos supor assim, né? Sim. E como foi essa transição? Você foi um missionário no coração, um obreiro, né? Ainda com o título de missionário, e aí houve uma transição para ser reconhecido pela fé prática, pelas obras, como pastor. Quando eu iniciei o projeto, eu já era pastor, já era consagrado a pastor. Já era consagrado? Isso, já era consagrado já. Então, na realidade, quando iniciamos o projeto, a gente já era, e quando começou o projeto, então o que aconteceu? Eu cheguei no pastor e falei, pastor, eu vou me desligar pela questão do projeto no sertão, e acabei indo embora para lá. Então iniciamos o trabalho, na verdade foram 8 anos debaixo do pé de cajueiro, não tinha congregação. A gente fazia o trabalho debaixo do pé de cajueiro, onde a gente cultuava, né, fazia todo o trabalho debaixo desse pé de cajueiro, era uma sombra, as crianças vinham comer sentada ali, a gente fazia o cuscuz com salsicha debaixo do pé de cajueira, onde as crianças vinham ali, se alimentavam e voltavam para casa. Foram 8 anos dessa forma, para depois a gente começar a construir, né? Aí ganhei 2.000 blocos, fui lá, comecei a levantar as paredes, para hoje ter a estrutura que a gente tem. Aí foi assim, foi tudo uma história, foi parece assim, loucura, cara, porque você largar uma congregação, a igreja tudo, a gente tinha a igreja, deixamos com o meu irmão ficou tomando conta dessa igreja, e aí eu fui com a cara e coragem, com o chamado que Deus tinha ardia dentro de mim, né, cara? Então assim, quando você tem um chamado, ou você faz, ou aquilo te consome, não adianta. Então se você for chamado para aquilo, não tem explicação. Então isso queima dentro de mim, sabe? De uma forma assim, não, eu sou capaz de largar tudo para viver isso, porque a certeza e a convicção que é aquilo que Deus quer de você e através de você, né? Primeiro, eu sempre digo uma palavra assim, ó, Deus primeiro faz em nós, para que através de nós outras vidas sejam abençoadas, mas primeiro em nós. A gente precisa ser transformado primeiro. Como diz aquela passagem, né? A começar em mim quebra corações, para que sejamos um como tu és em nós. Exato. E hoje o projeto tem uma igreja, então. Tem. Tem as 4 paredes e tem uma igreja. Como é que chama lá o nome da igreja? Chama a Igreja Missões Além das Possibilidades mesmo. Igreja Missões Além das Possibilidades. Isso. A gente vai fazer um quebra de gelo aqui, como a gente já fez da outra vez. Você agora, para a audiência, vai puxar mais uma cartinha aí, que você já respondeu uma, né? Uhum. E você vai ler para sua alma essa cartinha, olhando para essa câmera aqui. Vamos lá. Quais os seus 3 maiores desejos para essa semana? O que você pode fazer para que eles se realizam? E agora, hein? Quais os meus 3 desejos? Rapaz.
Vamos lá. Primeiro, é claro que, em primeiro lugar, acho que é saúde, paz interior, né? E uma vida próspera para que a gente possa abençoar a vida de outros. E o que você pode fazer para realizar isso? Eu acredito que servindo a Jesus. Em Jesus você encontra tudo isso. Agora, minha vez aqui. Vou misturar as cartas aqui para jogar uma pergunta aqui para sua alma. Sinceramente, você contrataria a si mesmo para executar o trabalho que executa hoje? Cara, eu acredito que sim, porque por causa da convicção do chamado, né? Então, assim, quando eu olho para dentro do propósito que Deus tem chamado e o que a gente tem executado, eu contrataria. Agora, explica para a gente aqui como de fato é o projeto lá na prática, como funciona o projeto. A gente se falou aqui, fez uma breve fala, né? Uhum. E até a nossa amiga Alessandra, manda um grande abraço para ela aí, que indicou você também. É um projeto muito bonito de construção de casas. Sim. E aí eu queria que as pessoas que estivessem nos escutando, hoje nós temos audiências aqui em 20 países, que as pessoas escutem isso que o pastor Alex vai nos colocar aqui, para entender que há algo mais que a gente pode fazer. Pronto, na realidade, Rodrigo, a gente tem vários pontos, né, que a gente trabalha lá, né? E uma delas é a construção de casas. Mas antes de construção de casas, uma das coisas que a gente trabalha muito é o princípio das crianças. Então, a nossa região é uma região que é onde ela é tomada por cachaça, onde as pessoas se ajuntam os adolescentes se ajuntam muito cedo entre famílias, vão formar outras famílias, e isso vão trazendo muita miséria, porque não tem estrutura, né? Então, uma das coisas que a gente ensina muito é a questão de famílias, né? Então, a gente trabalha muito essa área, ensinando as crianças a higiene pessoal. Para você ter ideia, quando a gente chegou, eles não tinham o costume de escovar os dentes. Então, a gente montou, hoje a gente tem um consultório dentista na base. Para você ter ideia, o banho mesmo, né? Então, assim, tem uma boa parte dessas crianças que vão uma vez por semana tomar um banho, porque a gente tem um projeto chamado Domingo Sem Fome, que é onde elas passam um carro cedo da base, pega as crianças e levam para a base, chegam lá, elas tomam banho, trocam uma roupa limpa, as meninas que são voluntárias na base fazem os cabelinhos delas, depois entram para um momento de recreação e depois a gente serve um almoço. Por que isso aconteceu? Quando foi em 2016, eu estava lá no sertão, morando já, e eu saí para fazer uma visita por volta de umas 10 horas da manhã. E visitando algumas casas, algumas famílias, as casas não eram de taipa ainda. E eu me deparo com uma situação. A mãe estava dentro de uma coberturinha com lona, assim, esquentando água com açúcar. Daí eu falei, fulano, por que você está fazendo isso? Ela falou assim, pastor Alex, eu não tenho nada para comer hoje. Eu só tenho açúcar e eu estou fazendo uma guarapa para dar para as crianças. 7 crianças, para você ter ideia. E quando eu vi aquilo, cara, aquilo me chocou bastante. Eu saí já em lágrimas, falando, não, preciso fazer alguma coisa. Eu pedi para Deus a direção, porque que a gente podia fazer para poder melhorar aquela realidade. E aí Deus colocou no nosso coração de lançar um projeto chamado Domingo Sem Fome, que é onde a gente reúne as crianças chegavam, tem aquela foto que eu mostrei do menino aí, essas fotos que estão aí, as crianças chegavam desse jeito, sujas, entendeu? A semana toda, aí tomavam o seu banhinho, vestia uma roupinha limpa, ia comer, e a gente iniciou o projeto. Depois disso, nós construímos uma escola. Essa escola é de reforço de contraturno. Eles estudam na escola do estado, ali do município, e no contraturno deles vão para a base. Aí o período da manhã, as crianças tomam café da manhã e almoçam. Aí chega o turno da tarde. As de manhã a gente leva para casa para ir para outra escola, eles da tarde vêm para a base, almoçam e ficam até umas 3h30, onde tomam o lanche e depois vão para casa às 4 horas da tarde. Então, a gente trabalha também na questão da educação, então ensinando, né, as crianças, a alimentação, a questão de higiene. E para você ter ideia, quando foi em 2014, a gente estava fazendo um Natal missionário
de fé e esperança. E aí eu fui visitar umas famílias à noite. Falei, eu quero saber como que esse povo dorme. E aí eu saí por uma volta de 7 horas da noite para conhecer a realidade daquele povo. Meu amigo, quando eu me deparo numa casa que eu abro a porta, eu chego lá, uma casa de taipa sem energia, as crianças estavam deitadas em cima de trapos imundos, sujos, rasgados, roupas velhas pelo chão. E aí eu entrei com farolete e tal, sentei junto com eles. Esse aqui morou muito tempo na casa de taipa, né? Ele é testemunho daquilo que eu estou dizendo aqui. E quando eu vi aquilo, cara, me cortou o coração. Eu deitei junto com aquelas crianças ali, começamos a conversar. E Deus colocou no meu coração de começar um projeto de construção de casa. E aí foi quando eu vendi um carro meu, que eu tinha, um carrinho velho, e valia 5 mil reais na época. Eu vendi esse carro para poder construir essa casa, para tirar eles daquela situação, cara, para dar um pouco de dignidade. Não tinha nenhum contrapiso, era terra batida, e aí a gente iniciou um projeto de construção de casa. Coloquei o carro na internet para vender ou trocar em material de construção. Se alguém aqui mesmo no interior de São Paulo tivesse interesse de trocar, né, e de comprar. E aí, Rodrigo, o problema é que no meio de todas essas coisas ainda tem aquelas pessoas que são aproveitadores, aquelas pessoas que são enganadoras. E chegou um cara em casa, eu vi o teu carro na internet e tal, eu tô com um cheque aqui para sexta-feira, isso já era uma quarta, e na quinta eu já ia pro sertão. E eu passo esse cheque para ti aí, sexta-feira pode botar lá no coisa lá que vai receber à vista e tal. Falei, beleza, peguei o cheque, falei, deixa eu tirar uma foto da sua carteira de habitação, assim que cair eu passo os documentos para você, né? Eu faço o recibo. Aí ele falou, não esqueci a minha carteira lá, mas eu vou botar aqui. Aí colocou o número da RG atrás do cheque, assim. Bom, fui embora pro sertão. Quando eu cheguei na estrada, fui de carro pro sertão. Quando foi na sexta-feira, eu liguei pra irmã que tinha ficado responsável para fazer o depósito. Ela só fui depositar o cheque sem fundo. Falei, não acredito. Aí liguei pro rapaz e falou, não, pastor, deu um problema aqui, pode ficar despreocupado na terça-feira. Aí na terça-feira caiu de novo, sem fundo. Aí fui descobrir que o cara fazia um monte de atrapalhado, pegava os caras e pegava esse cheque, o nome do cara limpo, e pegava cheque e saía distribuindo. Bom, resumindo, perdi o carro, perdi o dinheiro e o desejo de construir, cara. Eu falei, não. E aí eu fui orar. A única coisa que me restou foi buscar a presença de Deus. Eu me lembro que eu cheguei no sertão e aí fui dobrar o joelho e chorar na presença do Senhor e pedir pro Senhor, Deus, o que eu faço agora? O cara tirou tudo, era o dinheiro que a gente tinha para construir essa casa. E aí eu fui no banco, cara. Fui no banco, quando eu passei o cartão, tinha R$5.120. Eu me lembro até hoje. E eu não sei de onde veio esse dinheiro até hoje. Até hoje, Rodrigo. Mas aí o Senhor falou para mim assim, ó. O diabo tenta impedir os meus planos, mas tudo aquilo que eu determinei, eu cumpro. Deus tocou no coração, não sei de quem foi nesse Brasil, e estava lá. E a gente construiu a casa dela. Inclusive agora, na época, com 5 mil, a gente fez 2 cômodos. E para você ter nesse exato momento, a gente está construindo uma casa para ela com 3 quartos, banheiro, sala, cozinha, uma casa completa. Nós estamos dando para ela, estamos construindo. Quando eu chegar agora no sertão, coisa de uma semana, a gente vai estar pintando a casa para fazer a entrega para ela. E para você ter ideia, 20 anos morando, nunca tiveram banheiro. Nunca tiveram banheiro dentro de casa, nunca tiveram uma pia, uma cozinha. Então hoje, através do projeto, que são doações, né, de pessoas que fazem, né, e a gente ajunta todo o montante, vou pro depósito, negocio, areia, a gente cata na pá, joga em cima do trator, do caminhão, chega lá, puxa com a enxada para poder construir. Água tem que ser comprada, um pipa d'água, para poder você fazer a construção. Mas nós estamos construindo a 21ª casa. Para você ter ideia, são 21 casas que dentro desses 15 anos nós temos construído. E conforme Deus tem abençoado, né, e Deus tem dado condições, a gente tem feito, né, realizado. Inclusive, dessas casas que são esse vídeo que eu te mandei dessa casa verde aqui, um menino de 18 anos que morou 6 anos na base com a gente. Eu perguntei para ele assim, qual é o seu sonho? Ele falou assim, meu sonho é dar um banheiro para meus pais.
Rodrigo, você não tem ideia o que era a casa deles, cara. A mãe dele cozinhava em cima de 3 pedras. Eram 3 pedras dentro do quarto onde a família dormia. Parede e teto, você imagina, de fumaça. Eles moravam dentro desses 2 cômodos. E quando eu cheguei lá também, eles dormiam no chão. E aí, através desse vídeo, a gente teve um alcance. Deus tocou no coração de um empresário aqui de Santa Amaro. E ele me mandou mensagem no mesmo dia. Ele falou assim: você já construiu a casa do Jojo? Eu falei: acabei de postar o vídeo. Ele falou: então nós vamos construir. O que você quer fazer? Eu falei: deixa comigo. Que na área de construção eu entendo. Fui lá, fiz um projetinho. Ó, fazer assim. Fizemos 3 quartos, sala, cozinha toda azulejada, banheiro todo azulejado, encanamos água. Eles moram lá, ela tem 48 anos, nunca tiveram um banheiro para tomar um banho, para fazer uma necessidade. E hoje, graças a Deus, eles têm uma casa, têm um banheiro, os meninos têm seus quartos. Aí conseguimos levantar uma oferta, comprei cama nova para todos eles, comprei geladeira, que ela nunca teve uma geladeira. E aí compramos uma geladeira. Então, eu acredito, cara, no evangelho que transforma, né, vida em primeiro lugar, transforma o ser humano, né, que somos nós, purifica o pecado. É um evangelho de renúncia, mas um evangelho também que faz obra, que alcança quem necessita. Porque o que Tiago vai dizer em 4,17? Se você vê o seu irmão, né, e se você sabe fazer o bem e você não faz, você comete pecado. Então a gente julga tantos pecados, e quando na verdade o simples fato de omitir uma ajuda, nós tendo possibilidade, nós estamos cometendo pecado, segundo aquilo que Tiago fala. No processo eclesiástico, que você já tem um ajuntamento de pessoas. Temos sim. Tem a igreja já formada, né? 4 paredes Sim. E tal. E como é que é essa divisão teológica para você manter o projeto andando, né? Deve ter escola dominical, né? Deve ter as classes já talvez estabelecidas para você poder objetivamente evangelizar crianças, adolescentes, adultos e retroalimentar essa população em termos da igreja, né? Eclesiasticamente. Como é que você tem trabalhado? Pronto, nós temos lá como que é dividido nosso trabalho. Então, assim, primeira coisa, todos os dias de manhã a gente tem os nossos devocionais. Esses devocionais, eles são repartidos com toda a equipe. Então, cada equipe tem um dia de escala. Então, eles vão estudar o texto bíblico para poder trazer uma forma de você desenvolver também um ministério chamado de cada um deles, né? E também temos o trabalho com as crianças, onde as professoras, elas ensinam tudo através da Bíblia. Então, assim, a gente conseguimos fazer um curso de alfabetização pela Bíblia em João Pessoa, lá na capital da Paraíba, e trouxemos para a nossa base, onde hoje a gente coloca e damos essas aulas de reforços, né? Onde tudo é dentro da Bíblia. Então a gente pega de Gênesis a Apocalipse, né? E dá o ensinamento. Então, ensinando o princípio, justamente. A alfabetização com a Bíblia. Com a Bíblia. Com a Bíblia, com a Bíblia. Então é um princípio que a gente aprendeu. Tenho tudo um método sobre essa alfabetização, né? Ela veio de Curitiba, para você ter ideia, chama Alfia, e a gente conseguiu. E hoje a gente tem aplicado e, graças a Deus, tem tido o resultado. Então, a gente tem o grupo de jovens, que são crianças que chegaram lá há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, que tinham ali por volta de seus 3, 4, 5 anos. Hoje já são jovens adolescentes. E hoje a gente tem um grupo que todos os sábados a gente faz evangelismo. Então, a gente tem um período de oração, onde a gente busca a presença de Deus tudo junto. E depois a gente sai para evangelização. O grupo de jovens sai de casa em casa, eles mesmos desenvolvem a palavra que vão trazer em cada casa, os louvores. O menino que está com a gente, que o Adonés, ele é músico, aprendeu a tocar na base, então ele toca, os meninos cantam, e assim a gente tem alcançado muitas vidas. Então hoje nós temos 3 bases hoje lá no sertão. Temos a base 7 onde a gente mora, e temos mais 2 bases, que uma a 7 quilômetros e outra a 30 quilômetros no Pernambuco. Então, onde a gente distribui, lá a gente tem um casal de pastores que cuidam da base de baixo, em cima. Na outra base que a gente tem, para você ter ideia, olha um outro testemunho. A gente tem uma terceira base que a gente está construindo agora. E essa base é numa vila que tem aí aproximadamente, acho que umas
500 pessoas, mais ou menos. E essa vila, a missionária que cuida desse trabalho nosso lá, ela se converteu em 2011. O segundo ano de trabalho que eu comecei a fazer no Sertão. A gente estava debaixo do pé de cajueiro, fazendo um culto evangelístico, né? Eu estava ministrando, e ela chegou pedindo uma cesta básica para mim, uma feira. Eles falam feira lá. Quem é o pastor Alex? Aí apontaram, eu tava em cima do caminhão. Daí ela me chamou e falou assim: eu queria uma feira. Eu falei assim: não, eu te dou. Só que você fique aqui até o final do culto. Tô fazendo um culto, quando eu terminar o culto, eu te dou a feira. E aí eu comecei a ministrar a palavra de Deus, desci para orar pelo povo, tinha muita gente. E aí eu fiz um convite, quem queria entregar a vida para Jesus, e ela veio na frente entregando a vida dela para Jesus. Para você ter ideia, a casa dela era um bar, Rodrigo. Ela passou a noite toda bêbada, ela estava bêbada aquela manhã, ela tinha bebido a noite toda, ela conta que tinha bebido cachaça a noite toda, estava de ressaca, e aquela não tinha dormido direito, e de repente ela chega lá, ela recebe Jesus como Salvador, crendo que Jesus é o Filho de Deus, e aí ela volta para casa, e quando ela volta para casa, ela chega assim e fala assim, tome, meu velho, fala pro esposo dela: a partir de hoje, essa mundícia não entra mais aqui em casa, porque agora eu sou crente. Ela deixou tudo, fecharam um bar, hoje ela trabalha com a gente lá, e cuida de uma obra. A gente tem lá umas 40 crianças, que todos os sábados a gente também dá lanche nessa base, e estamos agora terminando a construção dessa base, onde temos lá mais ou menos umas 40 pessoas que servem a Cristo conosco lá. Então nós temos 2 cultos lá, e no final, e no domingo o ônibus passa, pega elas e vão todos para a base 7, onde a gente faz o nosso culto de domingo de adoração. Um trabalho desse, você deve desafiar muito o reino espiritual, porque é um trabalho, primeiro, difícil de se fazer, que ninguém quer. Todo mundo quer evangelizar onde, porventura, hoje tem visualização, tem música, tem show, tem luz, tem palco, tem retorno de dízimo, e há um fast food da fé hoje que os pastores cada vez tendem a querer ser celebridade na internet, né? É uma pena isso. E o seu trabalho é um trabalho muito difícil, que é um trabalho que não aparece, é um trabalho que não dá visibilidade de jactância, de ego, né? Porque é um trabalho no sertão. Árduo. Né? E com certeza você deve ter tido algumas experiências espirituais fortes lá, de forças espirituais que devem se revelar, ou devem te oprimir, ou devem querer atrapalhar esse trabalho. Teve alguma coisa assim que você pode contar de experiência ou possessão demoníaca, ou alguém que quis fazer trabalho, feitiçaria, por exemplo, para destruir o trabalho? O que é que você nos conta aí disso? Não, são várias experiências. Na realidade, você tá no mundo. A gente sabe que existe um mundo espiritual, né? Principalmente nós conhecemos a palavra de Deus, e aquilo que você falou, a gente entra num território. Rodrigo, para você ter ideia, quando a gente foi empossar o primeiro missionário lá, cara, foi 2 dias de tormento, sem dormir direito. Você sabe que é aquela noite de você pesada, de você ficar ligado, você não conseguir pegar no sono e amanhecer arrebentado. Uma das coisas, assim, uma possessão, porque assim, o território parece que era tomado mesmo pela manifestação, e Deus foi quebrando tudo isso conforme você vai fazendo, né, buscando, pessoas vão se convertendo, vai quebrando aquele ciclo de maldição. Mas assim, a gente teve várias... Uma das coisas, quando eu fui inaugurar a escola, porque tem um propósito muito, muito forte nisso. Porque quando eu cheguei lá, que eu falei assim, meu Deus, por onde que eu começo agora? Não tinha nada construído, só o pé de cajueiro. Falei, o que eu vou fazer? E o Senhor falou muito forte comigo. Ele falou assim, olha, invista na educação e na minha palavra, porque você vai conseguir mudar as próximas gerações através da minha palavra e da educação. Então, assim, e então foi quando a gente implantou a escola de reforços através da Bíblia. No dia que nós inauguramos em abril de 2021, quando a gente foi inaugurar a escola. Foi um cara lá para me matar, para você ter ideia. O cara falou pro patrão dele, depois o patrão dele veio me procurar, pediu para mim tomar cuidado lá, falou, ó, o fulano falou que vai vir te matar aqui. E quando a gente estava fazendo o culto, tudo, ele apareceu. Ele apareceu lá fora, daí os meninos
começaram a conversar com ele, tiraram ele de lá, tudo. Então, assim, são muitas coisas. Mas uma das coisas que mais marcaram a minha vida lá no sertão foi logo no início, quando a gente estava fazendo a evangelização e a gente saiu para percorrer o campo, para conhecer a realidade do sertão. Eu encontrei um senhor dentro de um barreiro, um barreiro lá que a gente fala, é tipo um açude, que a máquina abre e a chuva vem água da enxurrada e enche aquilo. Então aquela água ali é onde que a gente bebe, a água nossa lá mesmo, lá, que vem de barreiro, os animais defecam ali na água, gado, bode, bebe naquela mesma água ali. Então, e aí tinha secado, ele tava cavando, cara, para poder achar água. Eu parei e fui perguntar para ele qual é o seu nome e tal. Ele falou, Jesuíno. Eu falei, seu Jesuíno. Aí ele virou e falou para mim assim, eu tenho um filho louco de nascença e outro que vive amarrado. Eu falei, como assim? Vive amarrado? Ele falou, filho, eu tenho um filho louco de nascença e outro que vive amarrado. Eu falei, deixa eu ir lá orar para Jesus libertar. Ele falou, não. Deixa eu ir orar para Jesus libertar. Ele falou, não. Por 3 vezes, deixa eu ir orar para Jesus libertar. Ele falou, não. E aí, cara, Deus falou no meu coração, ofereça a cesta básica para ele, que ele vai abrir as portas para você. Então eu falei assim, olha, eu sou pastor, eu vim lá de São Paulo, eu queria trazer uma cesta básica para você. Daí ele levantou a mão pro céu, pode ir, filho, que as portas estão abertas. Então aí eu vejo a questão da ação, cara. O evangelho precisa ter ação. Se ela não tiver ação, então quando o Tiago fala, né, lá, as fés sem as obras é morta, né, a gente sabe que nós não somos salvos pelas obras que fazemos, mas as obras mostram o Deus que servimos. Se eu amo Jesus, se eu sirvo Jesus de todo o meu coração, se realmente eu sou seguidor de Jesus, então eu tenho que ter o sentimento que Jesus tinha. Jesus nunca despediu ninguém com fome. Até porque o que é que tem lá na Bíblia? Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço. E o que Jesus fazia? Socorria os mais necessitados. Curava, alimentava, Sim. abraçava, acolhia, curava, ressuscitava, Exato. né? E aí, quando a gente ofereceu a cesta, ele abriu as portas. A gente foi para casa dele. Nós jejuamos, oramos antes, porque sabíamos que não era uma brincadeira. Rodrigo, eu acho que foi a pior cena que eu vi na minha vida, cara. Eu cheguei dentro de um quarto. Era um quartinho no fundo da casa. Aí tinha um menino, até te mandei a foto. Ele tava com uma corrente no braço, um cadeado e uma corda. E essa corda amarrada no caibro, em cima da casa. E quando a gente entrou, as costas do menino estavam cobertas de ferida e tinha bicho, cara. Aqueles bigatos na costa dele. E quando a gente começou entramos e começamos a orar. E a gente orando, e aí começou aos demônios mesmo possuir ele, entendeu? Possuir, a gente orava, expulsava. Uma criança. Um jovem. Ele tinha 16 anos quando aconteceu isso. Ele ficou 8 anos acorrentado. 8 anos. Porque eu encontrei ele já fazia uns 6 anos que ele estava acorrentado. E com a corrente e o cadeado. Depois desses 6 anos, pra você ter ideia, ainda ele ficou mais 2 anos, que eu vou contar a história certinha aqui. Foi quando a gente começamos a orar e a expulsar. Então era assim, parecia que saía um e entrava outro, negócio. E foram uns 40 minutos, cara, de oração ali, era uma legião de demônios, entendeu? A gente orando, expulsando. Aí quando depois de 40 minutos que a gente percebeu que começou ele parou, né, de se movimentar. Aí eu olhei pra ele tava no chão assim, eu olhei pra ele e falei assim, qual é seu nome, filho? Daí ele virou pra mim assim, olhando, e falou assim, José dos Santos. Aí quando ele falou José dos Santos, a mãe dele começou a gritar pelo lado de fora, e ela colocou a mão na cabeça e saiu gritando, ai meu Deus, meu filho tá falando, ai meu Deus, meu filho tá falando. E eu não sem saber de nada. Ai, meu filho tá falando, meu filho tá falando. Aí eu saí pra fora e vou lá interrogar ela, falando, mas por que seu filho tá falando? Como assim? Daí ela falou assim, filho, faz 6 anos que ele não fala, desde quando ele ficou assim, ele ficou mudo. E ele voltou a falar. E aí, cara, daquele dia em diante, eu comecei a acompanhar ele mais 2 anos, quando foi em 2013, encontrei ele em 2010, pra você ter ideia. Em 2013, o senhor falou pra mim assim, resgate o Zezinho. E aí eu saí, eu tava numa missão lá na Bolívia, na divisa do Brasil com a Bolívia, voltei para São Pedro aqui, fiz uma campanha para conseguir 14 tanques de combustível de ida e volta, pra você ter ideia. Levantamos
E aí eu peguei meu carro aqui, fiz um bate-volta, fui lá buscar o Zezinho e trouxe ele para uma clínica aqui no interior de São Paulo, em Araras. Não é para ele se recuperar de drogas ou de bebida, mas ele precisava de um acompanhamento espiritual, que naquela época ainda a gente não tinha. A igreja foi o primeiro ano, né? E aí a gente entrei em contato com os amigos meus que tinham uma clínica, e essa clínica tinha culto todos os dias, né? Iam pastores de fora, e eu conversando com eles, contei essa situação. Não, pode trazer aqui, trouxemos o Zezinho para Araras. Quando o Zezinho chegou ali, meu amigo, o primeiro dia, ele quebrou, foi tudo. Ele meteu o pé em tudo. Aí ligaram para mim desesperado. Eu falei assim, olha, coloca a mão na cabeça dele, expulsa os demônios, enxuga a mata, porque assim, ele ia pro meio do mato, cara. Ele ia pro meio do mato, por isso que os pais amarraram ele, e ele ficou agressivo. Então, jogava pedra nas pessoas, e aí eles oraram, expulsaram, e pra glória de Deus, Zezinho nunca mais. Hoje o Zezinho mora na cidade de Curral Novo, no Piauí, né? Hoje com a mãe na cidade, né? E hoje ele tá liberto. Então, aí eu tenho um memorial lá na base, lá, que eu mostro um antes e depois, né? O início de tudo, a evolução dele. E em 2015 eu entreguei ele para a família. Aí a gente chegou, entregamos ele liberto lá para a família. Gordo, já diferente, tomava banho sozinho, comia sozinho, coisa que ele não fazia. Então, assim, foi uma das experiências que mais marcaram. Mas isso tudo a Bíblia diz, né, sobre o demoniado de Gadara lá, né, o gadareno, que é conhecido como gadareno, né, aquele espírito possesso. Então, assim, cara, não tinha diferença, mano. A gente viveu, parece que aquele texto bíblico, assim, mas na época de hoje, assim, foi algo, assim, extraordinário mesmo, que marcou muito a nossa vida, né, e, assim, marcou muita região, porque todo mundo conhecia a forma que ele vivia, e hoje, graças a Deus, ele foi liberto. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra principados e potestades do ar, né? Lá no livro de Daniel, mostra claramente que existe uma batalha espiritual. Isso. O anjo falou para Daniel que eu fiquei retido por 40 dias lutando contra o príncipe da Pérsia, né? E ainda vinha o príncipe da Grécia depois, se não me engano. E com certeza você enfrentou isso lá. Aquilo deveria ser uma região. Deveria não, é uma região muito idólatra, muito cheio de feitiçaria, macumbaria e tudo lá. E há demônios que devem comandar lá na região, né? Que outro caso você identificou isso, que ali era um território realmente tomado, ou tinha um dono do mal ali, e agora você estava plantando estava quebrando esse principado, estava quebrando esse princípio de dominação que tinha lá, né? Olha, cara, principalmente onde é a base hoje. O que acontece? Onde é a base hoje, para você ter ideia, tem 2 vilas que são próximas, que tem uma populaçãozinha, que é a Ramada, no sertão do Piauí, que pertence a Curral Novo, e Cara Branca, que pertence ao Pernambuco. A gente está bem no meio. E como é o nome do município, vocês estão? Nós estamos, na verdade, no local chamado Serra do Inácio. Essa Serra do Inácio, ela faz divisa Pernambuco e Piauí, 2 estados e 6 municípios, 3 no Pernambuco e 3 no Piauí. Então são 6 municípios que faz parte dela, e a gente está bem no meio aqui. Na realidade, Rodrigo, até hoje ninguém sabe a quem pertencemos. Um fala assim, não, fulano, outro pertence a ciclano. Então, assim, quem fornece, no caso, uma cisterna lá é o Piauí, mas a energia vem do Pernambuco. Então um fica jogando acontece alguma coisa, um fica jogando pro outro. Não, mas lá pertence ao Pernambuco, lá pertence ao Piauí. E como eu precisava fazer a documentação, eu fiz eu registrei uma associação, um CNPJ, né? E hoje nós somos registrados no estado do Pernambuco, né? Mas o território, quem atende politicamente, é o Piauí. Então, assim, pensa numa situação difícil de lidar, porque você não tem quem cobrar. Então, assim, a gente é bem neutro e a gente faz a nossa parte, né? E quando a gente chegou, né, que eu cheguei nessa localidade, o primeiro contato que eu tive foi com uma família de 14 crianças, 14 filhos. A mãe estava comendo feijão puro. Eu cheguei lá, eu tenho até um vídeo no YouTube antigo nosso, no começo, que eu tô filmando a panela, tinha uns 3 grãozinhos de feijão, cara, daquele caldo ralo do feijão de corda. Eu perguntei, mas isso aqui é pra janta? Eu falei, é pra janta.
Eu falei, mas dá pra tudo esse tipo de criança? Eu falei, a gente dá uma conchinha a cada um e depois espera em Deus. E nisso eu tinha levado 4 cestas básicas, que esse primeiro contato eu rodei 100 quilômetros de moto, no caso de Paulistana até a Serra do Inácio. E dali eu desci para onde é a base hoje, que é onde é o pé de Cajueiro. Tinha uma senhora lá, a casa dela era de taipa, um pedaço de pano velho, plástico, e tinha uma menina chorando no chão, e eu peguei ela no colo. Eu falei assim, mas por que ela tá chorando? Daí ela veio e falou, ela tá chorando de fome, porque só tem água com açúcar. Eu dou água com açúcar para ela. Rapaz, aquele local ali era um local que era dominado por Satanás de uma forma tão grande. Tinham 2 meninas deficientes que moravam nessa localidade também ali. E aí o patriarca dali, né, me deu um pedacinho de terra onde a gente começou a construir a primeira base. Então foi quando eu falei para ti, assim, quando a gente fez a primeira base, que a gente fez a posse do primeiro missionário que foi para me ajudar, foi uma guerra muito, muito forte espiritualmente. Então, assim, você sente no peso, você sente angústia, você sente tristeza, você sente opressão. São vários sentimentos que você passa, porque você sabe que você está numa região dominada, né, ali por Satanás, e que o Senhor te colocou ali para quebrar aquele princípio. Existe uma outra localidade que a gente atende que chamava Petu, hoje chama Vale da Bênção. E era um local tomado por cachaça. Cara, você não pensa num local terrível. Pra você ter ideia, o missionário estava fazendo um trabalho lá. Teve um dia que ele me mandou mensagem e falou assim: ó, pastor, eu não vou lá não, porque o cara arrancou as tripas do outro lá, meteu a faca e ele mandou a foto que a barrigada tava, as tripas estavam para fora. Então, assim, um lugar tão possesso, e a gente começou a fazer cultos debaixo de uma casinha de taipa. Meu amigo, teve dia dos caras ficarem endemoniados lá, que pegava facão assim, ó, e começava a arriscar, falando, vamos matar todo mundo. E nós lá orando, firme, vamos matar todo mundo. E nós buscando firme. E graças a Deus conseguimos, né, vencer as forças do mal. E quando foi na pandemia, para você ter ideia, a gente estava com... falei, puxa, agora a gente não vai conseguir construir casa nem nada. E tinha uma menina que ela morava dentro de uma casa de taipa de 2 metros de largura por 2,60 de comprimento. Era o tamanho da casa dela. Então imagina, 2 metros de largura por 2,60. Tinha uma cama e um fogão a lenha ainda dentro. Veio uma chuva, derrubou a parede da casa dela. E eu fiz os stories e tal, e o pessoal que me acompanha falou, não, vamos levantar uma campanha, vamos conseguir material. E eu fui comprar, na pandemia não tinha nada, lá era 90 quilômetros da cidade mais próxima. E eu tava comprando material e trazendo na caminhonete para construir a casa. Aí eu me lembro que era 2 horas da tarde, eu tava indo para o povoado Petu, e aí eu falei assim, Deus, essa realidade precisa mudar, alguém não pode ficar dessa forma. E eu comecei a falar com o Senhor, e naquele momento, assim, o Senhor falou muito claro no meu coração, esse lugar não vai se chamar mais Petu, mas vai se chamar Vale da Bênção, porque o meu reino se manifestou nesse lugar. E aí construímos 2 casas na pandemia, pra você ter ideia. Uma, a gente fez a entrega pra essa menina, a outra, 3 dias, era sexta-feira, Rodrigo, quando foi no domingo a gente ia fazer a entrega da casa. Na sexta-feira ela faleceu com cirrose, com 27 anos de idade. Poucos dias depois de semana, morreu um parente dela lá, com 24 anos também, de cirrose. Aí tu imagina o quanto bebe, um vício. E aí, o Senhor falou para mim, não, você precisa estabelecer base. E aí tinha um terreno do lado, eles estavam querendo comprar para montar um bar, porque era um lugar que vendia muita cachaça. E aí eu cheguei e conversei com o cara, falei, não, eu queria construir uma base. Ele falou assim, ó, já vieram procurar eu aqui, e os caras queriam comprar lá para fazer um bar. Mas como eu vi o seu trabalho, eu prefiro vender para você, antes uma igreja do que um bar. Aí fechei negócio com ele, comprei o terreno, estendi lá e comecei a fazer a base. Aí veio um pessoal do São José do Rio Preto, me doou 3 mil brocos, acho que foram uns 30 sacos de cimento, a gente começou a levantar, levantamos a base. Ficou a altura de andaime, assim, a base construída. Meu amigo, quando foi mais ou menos passando um ano, a base parada lá. Mas a gente continua no trabalho, debaixo da casinha lá, e orando.
Do nada, Rodrigo, aparece um coreano aqui de São Paulo que começou a me seguir pela rede social. E a gente estava com um plano de furar um poço, porque eu cheguei um dia lá, todo o povoado estava com desinteria, porque tomaram água contaminada. Os pipa levaram água contaminada para eles lá. E aí eu falei assim, aí eu peguei até uma imagem da senhora, da matriarca lá, vindo de um barreiro, que era uma poça que tinha longe, onde os gados tomavam, ela com um balde na cabeça, com uma garrafa de Coca-Cola transparente, estava amarela, que parecia uma Fanta. Aí eu falei, daí ela começou a contar, falei, não, vamos furar um poço. Fiz a campanha, fiz uma vaquinha para furar o poço. Fiz a vaquinha no valor de 15 mil para furar, instalar tudo a bomba e tal. Quando foi no final da vaquinha, eu tinha arrecadado R$600. E quando terminou a vaquinha de R$600, eu recebo uma ligação de um coreano aqui de São Paulo. O cara não me conhecia, mas viu na rede social. E aí começou a fazer um monte de pergunta para mim. Mas como que aí? Quantas pessoas? Quantas famílias vão ser alcançadas? O que tem que fazer? Mas vai dar água mesmo? Eu falo, vai. Só que assim, cara, não é certeza. Tem hora que você fura que não dá. Somente num lugar daquele área. Mas a convicção de mim, não, vai dar água. Nós fizemos um teste na varinha aqui, sabe? Não sei se você já viu isso, cara. Não. Ela vai de goiabeira, você vai indo assim, ela, quando tem água, ela aponta assim, um negócio muito doido. E aí, cara... Peraí, conta essa história aí melhor aí, como é que é? Assim, lá eles pegam uma varinha de goiabeira, que é uma vara que aguenta, é tipo um gancho assim. Sim. Tá? Ela tem uma pontinha aqui e os dois ganchos. Aí eles pegam ela aqui e colocam aqui, ela fica pra cima. E daí eles vão andando. E aonde tem água, a varinha faz isso aqui, ó. A ponta dela, essa ponta de baixo dela faz isso aqui. E a ponta. Mesmo? Cara, é verdade. É um negócio, é uma questão de magnético lá, os caras explicam como a ciência explica como é esse negócio aí. Mas não falha. E a gente já tinha medido esse local. Eu falei, não, tem um local lá que tem água lá. Eu falei, nós já fizemos o teste já. O teste da goiabeira, né? Da goiabeira, vai vendo. Pra você ter ideia, fizemos um teste com um geólogo na Serra do Inás, onde a gente mora lá. Furamos 192 metros, não achamos água. Com geólogo. O cara foi lá com os aparelhos. E aí o poço que nós achamos agora, que nós furamos a 3 quilômetros da base, lá no sertão, lá embaixo, nós achamos com uma varinha. Olha, e pra você ter ideia. Aí o cara me liga. Santo esse daí. O cara me liga, cara, e começa a fazer um monte de pergunta pra mim. Não me conhecia e tal. Aí quando ele terminou, ficou 1 hora no telefone. Ele falou assim, pode ir lá na tua conta, eu acabei de fazer o Pix pra você, furar o poço. Aí furamos o poço. Olha outra, foi uma outra experiência, cara, meu Deus do céu. Tava com 84 metros de profundidade, Rodrigo, não tinha dado água. Começou a furar na sexta-feira. E eu com o coração na mão. E aí anoiteceu e eu tava lá acompanhando. E dessa base na outra, onde eu moro, dá 30 km. E eu tô lá, aguardando. Aí 6 horas da tarde eles pararam, escureceram e falaram, a gente vai furar 100 metros. São mais 14 metros até amanhã. A gente vai furar, 6 horas da manhã a gente começa. E com 84 metros não tinha dado água. Aí chegou um cara no meu ouvido e falou assim, Alex, se eu fosse você, cara, não jogava dinheiro fora não. Eu furei 70 poços, que é 60 poços na região. Deu 70 metros, não deu água, não dá água mais. Eu falei, pensei como é que assim, para trás de mim, Satanás. Aqui não. Falei, eu tenho dinheiro para 100 metros, eu vou furar os 100 metros. E aí eu saí de lá, Rodrigo, o carro para base chorando. Falei, Deus, faça brotar uma fonte de água lá. E eu comecei a orar ao Senhor. Aí fui para casa, deitei quando 6 horas da manhã, o celular toca. A irmã chorando no vídeo, a patriarca lá do Goiás chorando, deu água. 85 metros, Rodrigo, deu água, 1 metro, cara. Então aí vai uma lição, né? A questão da perseverança. Cara, quando você persevera, você vê o milagre. Se a gente tivesse desistido, ido por aquilo que a gente ouviu ao contrário, porque de 1 metro, cara, com certeza. Com certeza. Então, o diabo usando. Então, assim, o diabo vai usar pessoas para poder te destruir, desanimar você, dizer, olha, você não vai conseguir. Mas, olha, repreenda este nome de Jesus, porque o Senhor que você serve, o Senhor Jesus é muito maior. Então, cara, quando a gente crê, 85 metros estourou a água, mano, aquela alegria. E aí, o que aconteceu? Água salgada demais, cara. Água salgada, saloba. Então, assim, furou, mas ficou. E aí eu me lembro que eu tava voltando de Recife,
ele me liga, esse mesmo cara me liga, pastor Alex, como é que ficou o negócio do poço? O poço deu água, tá lá, só que água é salgada, mas o que tem que fazer agora? Eu falei, tem um dessalinizador que você usa, você purifica a água fica totalmente potável. Eu falei, quanto custa? Foi 30 mil. E aí ele ficou quase uma hora de novo conversando comigo, ele falou, pronto, manda colocar lá que eu vou te mandar o dinheiro. Aí mandou, e hoje a gente dessaliniza a água, cara. Como lá em Israel. Ó, pra você ter ideia, o local de miséria hoje, só pra resumir a história, o local de miséria hoje. A base, ela tava, nós já tínhamos furado o poço e ela tava metade. E aí um dia ele tava aqui, ele mora no centro de São Paulo, ele falou assim, ele levantou de manhã para fazer o devocional dele. E aí ele abriu a Bíblia. O cara se converteu em casa lendo a Bíblia. Aí vendo. Aí ele falou assim, ele lendo a Bíblia e saiu aquela passagem. Um coreano. Ele leu na Bíblia e saiu aquela passagem assim. Que Davi, quando Davi fala que ele tem onde reclinar a cabeça e o Senhor não tem aonde reclinar, e é onde Davi se coloca no coração de construir o templo para o Senhor, né? Ele estava lendo essa passagem e aí Deus falou para ele assim, enquanto você quer reformar o seu apartamento sem necessidade, os meus filhos estão lá fazendo culto, trabalho com as crianças debaixo de uma árvore, debaixo de uma casa de taipa, primeiro você vai fazer lá. E aí ele me liga, cara, pastor, quanto que fica para fazer a base, construir hidroponia, tudo, fiz o orçamento. Lá, 75 mil reais. Aí mandei para ele, falei, tá aqui, fica tanto. Falou, pode mandar fazer aí, que Deus falou comigo para fazer. Cara, com 3 meses, estava tudo pronto. Nós, hoje, com a água do poço, a gente hoje produz 3 mil pés de alface na água, na hidroponia. Produzimos pera, maçã, tem um pé de cada fruta lá, representando que no sertão é possível, cara, o lugar mais miserável que você imaginar. Que você entra assim, uma outra história, cara, pra você entender o quanto que era miserável esse lugar e o quanto que os demônios dominavam esse lugar. Isso foi agora, 2021, 2022, cara. A gente estava visitando as famílias e quando vai equipe, a gente vai de casa em casa, leva a cesta básica, faz oração, canta na casa deles e de repente a gente vai e quando a gente chega numa casa de taipa, aí eu falo, fulana, tá tudo bem? Não vou falar o nome porque a gente tá gravando, tá? Ela falou assim, tá não, pastor. Eu falei, por quê? Ela falou, olha aqui, ela levantou a blusa, Rodrigo, ela tava toda arranhada de ratos, os ratos vieram mamar nela de noite, cara. De tanto rato que tinha dentro da casa, na casa de taipa. Sujeira que eles jogam lixo pro chão. E os ratos passeavam assim em cima. E aí ela levantou, eu tenho vídeo, eu tenho tudo gravado, cara. Não tô contando história pra emocionar ninguém, não. Eu tenho gravado isso aqui, eu tenho prova de tudo isso que eu tô falando. E aí ela levantou a blusa, ela tava toda arranhada, assim. Aí eu mandei o menino cortar, ia aparecer os seios dela e tal. Eu corta a imagem. E ela começou a contar pra nós que ela tava dormindo e os ratos vieram mamar nela. Ela acordou com os ratos. Mamando nela, tava com uma blusinha larga e tal, dando de mamar pro bebê. E de repente, Vou colocar aqui, ó, em cima da mesa. Pode ser mesmo? Pode. E ela acorda com os ratos mamando nela de noite, vai vendo. E aí a gente fez um projeto, construímos uma casa para ela e arrebentamos a casa. Tem no meu Instagram, se você olhar lá embaixo, 2021, 2022, vai ter a casa, a gente derrubando e os ratos saindo da casa. A gente derrubando e os ratos caindo. Né? E a gente conseguiu construir uma casa para ela, uma casa boa. E hoje a base, para você ter ideia, que é um lugar de muita fome nessa cidade, hoje nós temos um casal de missionário, a qual nós pagamos salário para eles cuidarem da base, e é onde a missionária, ela dá aula de reforço para as crianças, para 25 crianças, e a gente dá alimentação todos os dias para 25 crianças, todos os dias tem alimentos lá. Então, uma transformação que Deus fez naquele lugar também. Então, assim, a gente tem vários exemplos, muita coisa que tem acontecido, uma experiência que a gente passou, mas a gente vê a transformação, e é isso que é lindo, que no final, Deus sempre faz algo extraordinário. E interessante demais essa história, é a Bíblia ilustrada nos dias de hoje, né? Porque a realidade, quando você fica numa comunidade, numa igreja, você vê um Cristo literário só. Aí você vê o Cristo vivo fazendo as obras que ele fazia através dos seus
denominados cristãos, que era chamado de Pequeno Cristo, né? E em termos de música, assim, como você estabeleceu lá, porque a própria Bíblia diz, né, que Deus habita no meio de louvores, né? E que tipo de música vocês têm ensinado para gerações, para as crianças, né? São hinos tradicionais, são louvores? Não, são louvores hoje, assim, na verdade a gente louva os louvores que hoje todo mundo, que as igrejas adoram, né? Louvores de adoração, voltado para o Senhor. O adolescente que está com a gente, que ele aprendeu a tocar na base, ele que toca violão lá, então ele faz os louvores. A gente tem a nossa equipe de louvor, tem os jovens, né, que tem os seus cultos, ele tem um culto de jovens que são liderados por eles fazem os louvores, eles fazem as pregações também, porque é uma forma também de desenvolver. Então, assim, o louvor normalmente é o que hoje você vê de uma forma geral, né, um momento de adoração, a gente preza muito isso, né, as crianças também, elas gostam de louvar. Eu acho interessante, assim, que, cara, é interessante a questão de princípios, né? Do que você está fazendo e o que as crianças estão ao seu redor, elas estão captando tudo, né? De alguma forma. E eu, de vez em quando, eu sou surpreendido, cara. Esse menininho que tá aqui de amarelo, aqui do seu lado, aqui, ó. Ele hoje mora com a gente lá na base. Então, era um menino muito tímido, não falava. Então, a gente começou a trabalho, aí ele começou a morar lá, daí ele começou a dar um devocional. Agora, recentemente, eu fui surpreendido, cara. Eu cheguei da rua, tava na cidade resolvendo umas coisas. Quando eu chego lá, ele reuniu as outras crianças, fizeram tipo uma igreja, e ele era o pastor, e ele estava ministrando para as outras crianças, e as crianças tudo glorificando. Então, assim, a gente é um espelho, cara. Eles estão olhando pra gente. Então, aquilo que a gente faz, então aquilo que eles aprendem, louvor, palavra, eles vão replicar para outros. Então, eu acho isso muito, muito maravilhoso. Eu gravei stories, depois também postei no Reels lá no Instagram, né, para mostrar que realmente, assim, eles estão sendo alcançados, estão sendo mudados, né, de uma forma extraordinária. Então, é muito importante. A gente preza muito a questão desse momento de louvor e adoração. A gente tem um momento, nós temos lá um projeto chamado Domingo Sertanejo com Cristo. A gente acorda às 5 horas da manhã, prepara uma mesa de frutas. Eu viajo 400 quilômetros de ida e volta para buscar fruta, meu amigo, em Petrolina. E lá a gente prepara uma mesa enorme. Eu mandei no portfólio para você aí, com fruta, com bolo. São 100 e poucas pessoas que vão para tomar um café da manhã com a gente. Aí a gente fala um momento de adoração, culto. Eles se assentam, comem que nem um hotel, de tudo do bom e do melhor. Eu me lembro muito disso. Mas sabe tudo isso por causa do quê, Rodrigo? Porque eu tenho uma frase que Deus me deu. Quer ver Jesus? Parte o pão. É impossível você ver Jesus se você não partir o pão, cara. Então, quando você parte o pão, você vê Jesus. É coisa extraordinária. E ele falou comigo sobre isso. É uma experiência maravilhosa que eu tive com ele sobre o partir do pão. Então compartilha essa experiência aí, porque eu ia chegar nesse ponto da Santa Ceia, mas você trouxe um construto diferente para a Santa Ceia. Santa Ceia tradicional eclesiástica, aquele momento, Isso. mas só que você implantou aí uma Santa Ceia prática, uma Santa Ceia genuína, onde o povo de fato se alimenta como Jesus fez, colocou o pão e o peixe para a multidão e eles se alimentaram e ali glorificaram o nome de Deus. Então fala essa experiência que Jesus te ensinou aí. Pronto, olha só, eu estava falando de ceia, né? Quando você fala de ceia, justamente cear é você se assentar à mesa e comer, se alimentar, compartilhar, né? Não desfazendo, não tô aqui para falar da forma de ninguém, eu tô aqui para contar a minha experiência com Deus. Na pandemia, para você ter ideia, a gente parou lá também, parou tudo. E eu vim para Praia Grande buscar uma Kombi que eu tinha ganhado de doação de um amigo meu que tinha falecido na primeira onda do Covid, porque ele amava muito o projeto e ele ia me visitar lá. E a esposa falou assim, eu queria que a memória do Adilson ficasse e eu quero doar nossa Kombi para você levar as crianças. E eu vim buscar essa Kombi aqui. E quando eu tô aqui, a minha esposa tinha ficado na base e ela me manda mensagem dizendo que as crianças... Chegou um grupo de crianças lá pedindo para trabalhar. Ela falou assim, não, criança não pode trabalhar e o Alex não tá aqui, a gente também não tem dinheiro. Mas eles falaram assim, mas pastor, a gente trabalha em troco de um prato de comida. Mano, quando ela falou isso pra mim, velho,
Eu sou muito chorão, cara. Às vezes eu passo para as igrejas e eu começo a contar minhas histórias, eu me acabo chorando, porque assim, eu começo a viver aquelas cenas. E eu comecei a chorar, falei assim, amor, a partir de hoje, o que nós comermos, as crianças vão comer também, coloca as crianças para dentro. Aí a gente começou com 10 crianças, daqui a pouco estavam com umas 35 crianças dentro de uma sala. Tá vendo? Quiser mais água? Ok. E as criançadas vinham para se alimentar. Um dia eu levanto de manhã, Rodrigo. Aí o senhor falou para mim assim, você vai me ver. Eu falei assim, mas como eu vou te ver? Aí ele falou assim, os discípulos caminhavam para Emaús, o coração ardia, mas eles não conseguiam ver. Mas quando Jesus se assenta à mesa, que ele partir o pão, as escamas caíram e viram que era Jesus. Aí ele falou para mim assim, você vai me ver porque você está partindo o pão. Porque você está alimentando as crianças. E quando foi, uns dias depois, chegou um menino, cara, 13 anos, primo desse aqui, e falou assim, pastor, eu preciso contar um negócio pra você, 7 horas da manhã. Aí ele falou assim, eu tive um sonho, Jesus apareceu pra mim e mandou eu ser crente. Ele se converteu. Aí nós começamos. Então assim, eu vejo Jesus a partir do pão. Bom, quando foi em 2021, eu tinha lido, olha pra você ter ideia, eu tinha 16 anos de idade quando eu li um livro dos Heróis da Fé sobre George Miller. E uma das histórias daqueles 12 Heróis da Fé, não sei se você já leu. É um livro marrom esse daí, né? É um livro que falam sobre 12 homens do século, desde 1800. Fala de Adam Spurgeon. Isso, exato. John Wesley. John Wesley, acho que eu já li esse livro. Tem uma biografia. Eu emprestei e nunca voltei. Tem uma biografia de todos eles, né? Eu li esse livro, mas eu li, e a história que mais me chamou a atenção foi de George Miller, que, se não me falha a memória, acho que na Inglaterra ele tinha um orfanato, cuidava de 400 crianças, né? E de repente ele se depara, não tinha pão e nem um leite. E ele levanta 4 horas da manhã para orar. E quando ele está orando para que Deus enviasse o pão e o leite para o orfanato, o carroceiro que estava passando entregando leite, que na madrugada, quem é antigo sabe disso, eu já vivi isso no sítio, né, que passa com a carroça deixando o tamborzinho do leite e a sacola de pão, disse que ele estava passando na frente do orfanato, quebrou a roda da carroça. E para não perder o pão e o leite, o cara foi lá e doou para o orfanato. Mas isso era a oração de George Miller. E eu falei, cara, foi assim, Jesus, meu Deus, eu quero sair com esse cara, mano. Eu quero sair com esse cara. E eu fiz essa oração tinha 16 anos, cara. Eu nem imaginava. Quando foi em 2021, a gente tava na base e chegou um casal de Espírito Santo para visitar a gente. E aí a gente começou a conversar e eu falei assim pro meu amigo, falei, Eduardo, eu tenho um sonho de levar as crianças para comer pizza. Eles nunca comeram pizza e nunca foram numa pizzaria. E eu queria levar eles para uma pizzaria. Eu tenho um sonho, cara. E aí ele fez um stories e mandou esse stories para uma irmã lá da França. E a irmã viu o vídeo falando e respondeu, ó, fala pro pastor que eu vou mandar R$1.500 para levar as crianças para comer pizza. Daí ele olhou assim, sei lá, pastor, conseguiu uma oferta de R$1.500 para você levar as crianças para comer pizza. Cara, a gente tava nessa outra base que eu tinha te contado, a 30 quilômetros da base sede, onde tava tendo as aulas. E eu doido para voltar, para dar notícia para as crianças, né? Aí quando foi 2 horas da tarde, a gente volta lá pra base sede. Aí eu vou pra sala de aula, pois lá a sala lotada de crianças. Falei, criançada, eu tenho uma surpresa pra vocês. E aí eles gritaram, que é? Falei assim, olha, nós ganhamos uma oferta para levar vocês para comer pizza. Daí eles começaram a pular, e aplaudir, e a gritar. Aí a professora chega na porta, Rodrigo, assim, com os olhos bugalhados, dizendo assim, como assim, pastor? Aí eu falei, o que aconteceu, irmã? Ela falou assim, pastor, a gente iniciou as aulas aqui. E quando a gente iniciou as aulas, eu pedi para as crianças fazerem uma oração ao Senhor. E eles oraram para o Senhor Jesus dessa forma. Senhor Jesus, toca no coração do pastor Alex para levar nós para comer pizza. E eu estava a 30 quilômetros de lá, cara. E eu estava lá falando pro cara que eu tinha que era o sonho. Eu lembrei da passagem de George Miller. Cara, o mesmo Deus, mano. E aí nós conseguimos levar 61 crianças em cima da carroceria do caminhão para comer pizza num povoado que a gente tem mais próximo lá. Então, assim... Tinha uma pizzaria lá. Tinha uma pizzaria lá. E aí a gente conseguiu levar 61 crianças, a gente... Foi uma festa, cara, eles comendo à vontade. Eu lembro que aquele dia foram 35 pizzas de 12 pedaços. Mas eles comeram
assim, até não querer mais mesmo. Foi algo extraordinário. Então, por isso que eu falo a questão do pão, partir do pão. Quer ver Jesus, parte o pão. Então, se você quer ver Jesus, parte o pão. Se você olha para o seu irmão e você não sente a dor dele, você não consegue sentir, então você precisa realmente ter um encontro com Jesus. Porque Jesus nunca despediu, como a gente já falou, ninguém de mão vazia. Ele sempre supria as necessidades. Aqui tem representações aqui. Esse leão, ele representa os textos de C.S. Lewis. O leão, o guarda-roupa e a feiticeira. Retratado na Disney, né? Como Crônicas de Nárnia, né? Então esse leão aqui, nesse podcast, representa Jesus. Chegando aqui. E aí tá a Arca da Aliança. Arca da Aliança. Que a gente coloca como uma alegoria, né? Aqui, né? Se você, pastor, tivesse de estabelecer uma trilha sonora para o seu ministério, qual seria? Rapaz, eu gosto da A Tua Mesa Cura. É um louvor que a gente canta muito lá e que toca muito nosso coração, né? Que fala que, a letra ela fala, né? Eu aprendi a confiar quando eu aprendi a descansar. A Tua Mesa Cura, e porque a mesa ela traz igualdade, né? Duas coisas, dois fatos principais da mesa. A mesa, ela une. Todo mundo tá espalhado pela casa, ou lá na base mesmo, tá todo mundo, vamos comer, gente! Aí vem toda a criançada, senta à mesa. Então a mesa traz igualdade, traz união, né? E ali ela mata a fome, supra a necessidade. Então eu gosto muito desse louvor, que é um louvor que marca muito a nossa história, e todas as vezes que eu ouço ele, enche o meu coração, e eu lembro do nosso sertão, e vendo, né, o período de miséria, né, que a gente enfrentou, e hoje a gente conseguiu ter uma mesa farta, hoje a gente tem alface no sertão. Cara, tu não tem ideia. Em 2018 eu perguntei para as crianças assim, qual é o sonho que vocês têm de comer algo que vocês nunca comeram? Eles falaram assim, eu quero comer salada. Eu viajei 60 quilômetros, cheguei lá, a pessoa me deu um pé de alface, não tinha alface na feira. O único que ela conseguiu foi um pé de alface. Rodei 120 quilômetros de ida e volta para buscar um pé de alface para realizar o sonho das crianças. Eu voltei chorando para a base. Aí comprei repolho, tomate, misturando, picamos aquele alface. E hoje eu produzo 10 mil pés de alface no sertão onde não tem água, com água de barreiro. Então não é só Deus, cara, é só Ele para fazer esse milagre. Então, Furou assim, o poço de Jacó, onde não tinha água. Exato. E multiplicou pães e peixes, né? É só Ele, cara. Através da verdura, né? A gente tem uma brincadeira aqui, Alex, que é uma alegoria. Não é misticismo não, tá? Aqui é o conto do Aladim. Certo. Que o conto do Aladim, se você esfregar a lâmpada, né? Você é um gênio, né? Sim. E aqui eu queria que você fizesse aqui 3 pedidos universais. Pode ser para Deus, dentro do seu esteio de fé. Você segurasse nessa lâmpada e fizesse 3 pedidos aí. Se tivesse agora diante de você um gênio da lâmpada, que pode você interpretar ser Deus, que você iria pedir de forma universal, qualquer desejo. No pensamento eu posso falar. Tem que falar. Tem que falar. Vamos lá, gente. Pode olhar para lá, para a câmera. Falar? É. Bom, gente, o primeiro pedido que eu pediria ao Senhor são, na verdade, são projetos lá para a base. Um deles seria um campo de futebol de grama sintética para as crianças. Tá? Então, esse é um dos meus pedidos, hoje, um dos propósitos. O segundo seria um dessalinizador também para a base sede, que a nossa água ela é amarga, ela tem muito resíduos, então ela precisa ser dessalinizada, né? E o terceiro, cara, é que Deus levantasse mais missionários, né, e pessoas para apoiarem o campo missionário. Então, esses seriam os 3 pedidos que eu faria. Não, estou fazendo nesse momento, né? Quem está fazendo? Está fazendo os pedidos para Deus, e também aí Deus pode usar o gênio da lâmpada aí, uma pessoa que escutou usar isso aí. Com certeza. Agora, uma coisa que a gente gostaria de também falar com você, como que as pessoas que estão nos assistindo podem ajudar o projeto. Pronto. Vamos lá. Olha, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro, Rodrigo, eu não vim aqui para pedir dinheiro, fazer divulgação, né?
Na realidade, a gente precisa muito, a obra depende de doações, né? Mas eu não gosto, assim, de ficar, eu acho que Deus, ele é o dono da obra, é ele que toca nos corações, né? Então eu trabalho dessa forma, são 15 anos, Deus suprindo, a gente tem 3 igrejas no sertão, nós não tiramos dízimo nem oferta, porque as condições das pessoas são muito precárias. Foi algo que Deus colocou no meu coração, nada contra de quem faz, cada um vai prestar conta diante de Deus, mas o nosso trabalho é dessa forma. E nós temos, claro, a nossa conta, o nosso Pix, para quem sentindo no coração de alguma forma, do nosso projeto, né, no CNPJ. Antes de você, ou de alguém que estiver assistindo a gente, tiver alguma dúvida de contribuir, eu peço que você, se você tiver condições de ir até lá, né, a gente recebe com muito carinho para mostrar a realidade, para viver um pouco dessa realidade, né? Então, assim, a gente precisa de todo tipo de ajuda financeira, dentista. Tu não tem ideia o quanto que é necessário. A gente tem 2 cadeiras, temos uma cadeira portátil que a gente consegue levar em qualquer povoado para atender, só que falta mão de obra. Médico, meu amigo, é muito precário. As pessoas vão lá na base, a gente já chegou a engessar, já chegamos a costurar pessoas lá, porque não tem, entendeu? É tudo muito longe. Então a gente se vira conforme aquilo que Deus tem nos dado, um conhecimento. Às vezes eu ligo para algum médico para pedir orientação do que pode ser feito, do que pode dar. Então, um médico a gente precisa. Alimento, cara, é uma das coisas que a gente mais precisa lá, que são praticamente entre as bases, são 90 refeições diárias que a gente serve. Então, assim, base de 30, 40 quilos de arroz por semana. Então, as crianças comem as misturas, que são proteína. Então, assim, são compradas. Então, assim, tudo isso é um desafio muito grande, né? A gente tem muitos desafios. E se alguém sentir no coração de alguma forma, né? Não, mas eu não tenho condições. Então, mas eu tenho a mão de obra. Se você quiser ir, conhecer, participar, cara, de qualquer forma, né? Toda ajuda é bem-vinda. A gente não tem uma forma, fala, não, você tem que fazer dessa forma. Não, eu falo assim, faz o que Deus colocar no seu coração, o que você sentir. Eu não quero usar a Bíblia ou a palavra de Deus ou algum argumento para fazer um muleto para poder atrair as pessoas para contribuir, né? De alguma forma, eu quero que Deus fale o coração de cada um. A Bíblia vai dizer, Deus ama quem dá com alegria, né? Não é de alguma forma eu querer forçar a sua forma de, né, ou fazer uma lavagem cerebral para você fazer isso. Não, longe de mim isso. Então a gente faz com muita clareza e sinceridade, né? E a gente tem implantado o reino e Deus tem sido muito bom. Hoje, para você ter ideia, nós temos uma piscina num deserto onde não tem água, de 400 mil litros d'água. O Senhor mandou eu fazer, Ele falou comigo que era para mim construir, né? E só para a gente encerrar aqui, deixa eu só contar essa experiência para as pessoas entenderem. Em 2020, gente, não tinha nada lá. Era só uma construção velha sem reboque nas paredes. Eu saí para orar, Rodrigo, 10 horas da noite. E eu olhei para o céu, janeiro de 2010, antes de começar a pandemia. Logo no comecinho de janeiro, eu olhei para o céu e falei assim, Deus, obrigado pelos sonhos que eu tenho para esse lugar. E aí ele falou para mim assim, quem diz que os sonhos são seus? Os sonhos são meus. Você é só o instrumento que eu uso para realizar meu sonho nesse lugar. E para provar que eu estou falando contigo, esse lugar é deserto, não tem água. Mas você vai criar peixe nesse deserto e cultivar alface na água para provar o meu poder. Esse lugar será um oásis, será como Israel meu no sertão brasileiro. Em 2020 nós não tínhamos nada. Hoje, para você ter ideia, nós cultivamos 10 mil pés de alface. Nós temos 3 tanques de peixe que nós criamos com caminhão-pipa. O caminhão-pipa vai lá, pega água e coloca água no tanque. Nós criamos peixe, conforme ele me falou. E hoje nós temos uma piscina. Furamos um poço a 3 quilômetros da base. Não conseguimos achar água em cima. Fomos lá no sertão, furamos o poço 134 metros de profundidade no sertão, para a parte de baixo do sertão, que a gente fala por quê? Que a gente está na serra aqui em cima e a parte de baixo lá. Então a gente furou lá embaixo, jogamos a 3 quilômetros água encanando para a serra. E hoje nós temos uma piscina quase semi-olímpica, de 10 por 20, de natação para as crianças, num deserto, num lugar onde não tinha nada. E por isso que eu falei que o nosso projeto agora é construir
o campo de futebol de grama sintética para eles. Dá o melhor para eles. Não é porque a gente está no sertão, a gente vai jogar no meio das pedras, na terra. Deus, ele tem o poder de fazer isso. Então, cada um faz segundo o que Deus colocar no coração de cada um. Quais as redes sociais do projeto? O pessoal aí que está nos escutando, está nos vendo, possa ver aí esse trabalho de perto. Hoje nós temos mais mesmo, o que nós mais usamos é o Instagram, né? Que é Missões Além das Possibilidades. E tem também o meu Facebook, que é Alexandro Reis. Então são as duas redes que a gente mais usa. Né? O meu contato também está em aberto. Se você entrar lá na minha rede, está o meu contato lá no telefone. E sou eu que praticamente respondo, que estou sempre postando stories diários do trabalho que a gente faz lá no sertão. Agora eu quero desafiar o pessoal, que eu também me sinto parte filosoficamente dessa comunidade, a comunidade de jiu-jitsu, que abra o coração e leve tatames e leve essa arte maravilhosa que muda vidas do jiu-jitsu para o sertão, para esse projeto. Ótimo. Eu quero chamar a comunidade aqui de jiu-jitsu para a gente poder viabilizar isso, pessoal. Fazer um tatame, um centro de treinamento de jiu-jitsu, que as pessoas possam ir lá levar arte suave, porque a gente sabe que o jiu-jitsu é uma coisa linda que está mudando vidas em Abu Dhabi, em tantos países do mundo. Os praticantes, crianças principalmente, vão criar uma confiança, uma autoconfiança para a vida inigualável, além da amizade, do respeito, da honra que essa arte suave pode fazer. Então eu estou desafiando aqui a comunidade de jiu-jitsu para entrar em contato aqui com o pastor e viabilizar esse projeto de levar o jiu-jitsu lá para o projeto do sertão também. Então, muito obrigado. Eu queria que agora a gente vai entrar nas considerações finais desse nosso programa. E a internet, ela reverbera para onde a gente não tem controle hoje, Alex. A gente hoje tem uma audiência em 20 países, estamos crescendo na comunidade de língua portuguesa na África. E eu queria que você, nessas considerações finais, para mim. Nessas considerações finais, você fizesse considerações em 2 vértices. O primeiro é quem está nesse plano nosso aqui, na nossa vida existencial, que vai nos escutar e vai estar aí nesse nosso tempo e espaço de hoje. E outras considerações finais é que você fizesse depois que você já estiver na glória, que você já estiver indo lá e o projeto vai ficar. Que você pudesse falar com as pessoas que estarão nos vendo na internet, que a internet só vai acabar quando o mundo se acabar. Eu estou crendo nisso já. Uhum. A internet não vai acabar. Quando o mundo acabar, a internet vai acabar junto. Falasse para as pessoas que estarão nos escutando daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos, do jeito que você leu a história de George Miller, que foi pretérito 100 a 200 anos aí para trás, você leu através de um livro, as pessoas daqui a 100, 200 anos podem ver esse podcast e escutar tudo que você falou aqui daqui a 100 anos. Então, eu queria suas considerações finais aí. Olha, eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, por nos dar a oportunidade. Em primeiro lugar, nos dar saúde, nos dar entendimento e a sabedoria de estar, né, fazendo a obra dele. Eu digo assim, nós somos mordomos, só cuidamos daquilo que ele colocou em nossas mãos, estamos de passagem. Né? E o que eu tenho para dizer para talvez as gerações futuras, quando não estiver aqui, é que você ame Jesus sobre todas as coisas. Porque quando você cuida da obra do Senhor, do reino dele, ele cuida de você. Eu sou prova viva disso. Cuida primeiro as coisas do reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você cuida primeiro das coisas do reino, Deus cuida de você. Então, eu deixo essa palavra para vocês. Não sei quantos tempo, e talvez alguns anos cheguem a você, talvez não exista mais, mas que essa palavra cuide no teu coração. Sirva Jesus de todo o seu coração e faça para ele, porque o resto ele vai conceder. Com toda certeza. Para finalizar aí já fiz as considerações finais, fazer inovar aqui no podcast. Vou pedir para que você faça uma oração que essa pessoa que está nos vendo na internet, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Amazon Music, uma hora essa oração vai chegar para essa pessoa também.
Então eu queria que você fizesse uma oração para que essa pessoa pudesse conhecer a Deus e se... Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento. Em primeiro lugar, nós te engrandecemos, te adoramos por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá através da tecnologia que o Senhor tem colocado em nossas mãos, de poder anunciar a tua palavra, o teu amor, através de nossas vozes. Nós nunca iremos, Senhor Deus, descobrir o alcance de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Talvez, Jesus, iremos partir dessa terra e nunca saberemos o alcance, mas tudo é para a tua glória, nada é para nós e nada é para nossa honra, mas tudo para a honra e a glória do teu nome. Eu oro a ti neste momento, te peço que o Senhor alcance a vida de cada pessoa que está me ouvindo, me assistindo. Ó Senhor, tu sabes do coração de cada pessoa. Tu conheces o íntimo do coração, da mente de cada um, Senhor. E tu sabes o que cada um precisa. Antes que haja palavra em nossas bocas, o Senhor conhece todas as coisas, porque cremos que tu és o Deus onisciente, onipotente e onipresente. E os seus atributos são teu, e o Senhor não dá a outro. E através dos seus atributos, Senhor, nós oramos a Ti, e oramos, Senhor, para que Tu alcance essa vida, ou talvez daqui um tempo, alguns anos, essa oração, esse podcast tem chegado no coração de alguém, como um dia eu li aquele livro, e hoje eu estou testificando, 100 e poucos anos, ou 200 anos depois, não sei, mas Tu sabes de todas as coisas, Senhor, e Tu sabes que tudo aquilo que nós estamos plantando hoje, um dia vai ter uma colheita, as vidas vão ser alcançadas. Eu te peço que o Senhor alcance essa vida, que o Senhor tire essa vida do abismo, que o Senhor quebre toda palavra de maldição, toda palavra contrária de destruição, que seja repreendido na autoridade do nome de Jesus, e que através do teu nome, Jesus, todas as línguas, raças, nações sejam alcançadas para a glória do teu nome. Eu oro também a favor da vida do Rodrigo, eu oro pela vida de toda a sua família, do podcast. Eu oro, Senhor Deus, por esse momento tão especial que o Senhor tem nos concedido. Te damos graças no nome de Jesus, Pai. Eu oro e abençoo todas as pessoas. Toque aos corações para que eles também possam fazer alguma coisa pelo teu reino. Senhor, que talvez não seja lá pelo sertão, mas que as pessoas sejam sensíveis e olhem e tenham empatia, Senhor, e sintam a dor do próximo. Que nós possamos olhar para o próximo, Senhor, aqueles que faltam o alimento, que nós possamos dar o alimento. Aquele que falta a roupa, que a gente possa dar, e aquele que tiver sede, que a gente possa dar água. Cumprir aquilo que o Senhor tem deixado através da tua palavra. Ó Jesus, nós oramos e pedimos a tua graça e a tua proteção. Que o Senhor alcance essas vidas, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam libertas, que vidas sejam curadas, que vidas sejam tocadas pelo Senhor e sejam mudadas completamente. Eu oro e te peço as suas bênçãos, crendo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amém. Aí, então você que está no mês da Páscoa, a Páscoa significa passagem, passe para o lado de Deus, passe para o lado de Jesus urgentemente, que o tempo nosso aqui na Terra está quase se acabando. Então, desejo a você que nos escutou as 3 palavrinhas, passamos 5 anos nesse podcast para chegar, que é desejar a você saúde, força e fé. Nos vemos aí nos próximos episódios. Compartilhe esse podcast abençoado para que chegue no máximo de pessoas possível. Aqui é só, como ele falou, mordomos aos desígnios do Pai de Deus. Valeu? Hey!